Vai, diga aí, Sim, Gustavo. fala justamente isso, né? Se possível, nos primeiros, até antes dos primeiros raios mesmo, uma questão de lutar até contra o Yetzer Hará no sentido de preguiça. A luta contra o Yetzer Hara traz o Shulchan Aruch, na primeira halakha dele, em Orach Chaim, que é que a pessoa deve se levantar como um leão. Não é isso? Ou deve se levantar como um leão para servir a Hashem, para servir seu Criador. Tem Né? rabino que fala até, dá até o exemplo do rei Davi também. Ele fala nos terrilins dele sobre isso também. Se Exatamente. levantar. Israel ele tem o seu momento específico. Antes de começar a tratar da Tefilá, né, da mitzvah de Shema Israel, da mitzvah de Tzitzit, da mitzvah de Tefilim, Birkot HaShachar, a gente vai tratar e vai começar a trabalhar os horários, os tempos, né? Qual é o momento correto que a pessoa deve fazer cada momento da Tefilá, né? A gente vai ver mais adiante, Bezrat Hashem, né? Voltando aqui a fazer share, ok, opa, ok. Agora a pergunta é, a gente viu que a santificação do Shabat, ela está atrelada às intenções e às palavras. Né? Vemos que há uma machloket. Machloket é uma discussão de opiniões entre os sábios se o momento correto de Kiddush se dá na tefilá ou se dá na refeição. Né? Vemos que, segundo opina uma grande parte dos poskim, e assim se acostuma a maioria do povo no que se refere ao psak halakhico, é que se deve fazer o kiddush, ou seja, a santificação do Shabat, na tefilá em si. Aí deve estar a intenção de guardar, ou de santificar Shabat. Né? Vimos também que para Beit Yosef, a santificação do Shabat se dá na refeição, como forma mideoraita. Então, quem não colocou a intenção na tefilá e coloca a intenção na refeição, também está de boa. Ok? Cumpriu com a mitzvah, saiu de Rová, mas o ideal é que se cumpra a mitzvah com a tefilá. Agora a pergunta é, quem está obrigado ao Kiddush? Se a gente diz que existe um momento específico do Kiddush, né? Então, quem está obrigado a ele? Trago aqui um pedaço da Gemara em Masechet Brachot. É uma tradução minha, então pode ser que tenha espero não ter nenhum erro aí, mas é possível. Disse Rava Abba bar Rava, mulheres estão obrigadas sobre o Kiddush do dia. Ou seja, o que significa Kiddush do dia? A gente já disse, Kiddush do Shabbat. Segundo a Torá. Então, para Rava Abba bar Rava, microfones. Ok. Então, para Rava Abba bar Rava, a mitzvah de Kiddush para as mulheres é uma obrigação da Torá. Bem? Pergunta aos sábios, como assim? Kiddush é mandamento positivo determinado pelo tempo. Né? Ou seja, toda mitzvah a ser shezman gramaba, ou seja, que é um mandamento positivo em que o tempo determina sobre ela, né? Todo mandamento assim, as mulheres estão desobrigadas. Certo? Então, todo mandamento em que existe uma determinação de tempo, as mulheres estão desobrigadas dele. Exemplo, shofar. Né? Tocar shofar
Se toca shofar quando? Em Tkiá. Tkiá é Hag Tkiá. Mas é Hag Tkiá. Rosh Hashanah. Também em Yom Kippur. Né? Yom Kippur de Yovel. Shanata Yovel. Se toca shofar. Então, a mitzvah de tocar shofar, ela tem um tempo específico. Se ela tem um tempo que determina essa mitzvah, e essa mitzvah ela não existe em outro tempo senão esse determinado, então as mulheres estão liberadas dessa mitzvah, não têm obrigação com essa mitzvah. Outro exemplo é tzitzit e tefilim. As mulheres estão desobrigadas de tzitzit e tefilim. Por quê? Porque o tempo determina qual é o momento dessa mitzvah. E qual é o momento dessa mitzvah? Durante o dia. Se fosse uma mitzvah que se pudesse ser cumprida durante o dia ou durante a noite, se pudesse cumprir qualquer dia da semana, do ano, não teria nenhum problema. Mulheres estariam também obrigadas. Mas nesse caso elas estão desobrigadas. Né? Outro exemplo é a tefilá. As mulheres estão desobrigadas da mitzvah de tefilá. Midoraita. Por quê? Porque a tefilá tem tempo específico. Embora que se reze 3 vezes ao dia, né? São 3 vezes que se reza de momento específico. A tefilá de shacharit não se pode fazer em minchá. A tefilá de minchá não se pode fazer em arvit. A tefilá de arvit tampouco não se pode fazer em shacharit. Então, não existe uma mistura de tempos entre as tefilot. Cada tefilá tem o seu tempo específico. E se o tempo determina a mitzvah, então, dessa mitzvah, a mulher está liberada. No caso específico da tefilá, as mulheres não aceitaram estar liberadas dela. E as mulheres disseram, não, queremos rezar. Que história é essa? Que vocês rezem, a gente não vai rezar a Hashem? E a gente sabe que toda mitzvah que a pessoa não está obrigado a fazê-la e quer cumprir essa mitzvah, também recebe sua recompensa. Né? Então, as mulheres também recebem recompensa por rezarem. E se acostumam que as mulheres se tomam uma das 3 rezas como fixa. De preferência, entre Shacharit e Minchá. Por quê? Porque a reza de Arvit, ela não é tão obrigatória assim. Mas, Caleb, me tira uma dúvida. Pode parecer besteira, mas me veio agora isso na cabeça. E aquelas reformistas, aquelas judias reformistas que usa kippah, então? E usa até talit também? Bom, eu tenho uma opinião muito fechada sobre esse assunto. Olha, Porque eu sei que as filhas de Irache usavam tefilim e tal, mas eu me refiro não a elas, eu me refiro às justamente, reformistas. não as filhas de Irache, mas uma filha de Irache usava tefilim, né? Porque queria ter filhos homens. Essa era a intenção, não era para cumprir a mitzvah. Entendeu? A intenção dela não era cumprir a mitzvah. O que passava era que Rashi, ele não teve filhos homens, só teve mulheres. E as filhas de Rashi disseram, não, temos que dar filhos homens ao nosso pai. Como é que uma filha pode dar um filho ao seu próprio pai? Ela não pode fazer isso. Então ela dá o quê? Netos. Certo? Então as filhas de Rashi colocavam tefilim não para cumprir a mitzvah, senão para ter filhos homens. E graças a isso elas tiveram quem? Balei Tosafot. Os netos de Rashi foram os que fizeram a escola de Tosafot. Discutiram com seu próprio avô. Fizeram uma machlokote com seu próprio avô. O que significa? Não é que eles se levantaram contra o avô, senão que eles se tornaram a Havrut, entre aspas, do seu próprio avô. Né? Que se o seu avô não tinha, se Rashi não tinha um filho com quem sentar e discutir Torá, ele pode fazer isso com seus netos. Ok? Isso, um lado. Outra coisa é,
Qual é a intenção de colocar esses tefilim? E colocar tzitzit? É a mitzvah em si? Ou é um movimento político, né, para fazer pressão e lograr espaço dentro da comunidade? Porque se a pessoa diz, que é por mitzvah, que a pessoa quer cumprir isso por mitzvah, não tem nenhum problema. Está escrito no Shulchan Aruch que as mulheres podem botar tefilim. Está escrito explícito no Shulchan Aruch. Ok? Rambam também traz isso. Que não há nenhum problema, que mulheres quiserem colocar tefilim, mas elas podem colocar tefilim. Só que ele adiciona, ele esclarece e faz questão de acentuar de que não se acostumaram a colocar tefilim. As mulheres santas não se acostumaram, não quiseram colocar tefilim. Ok? Agora, eu digo a vocês, já vi, eu nunca entrei num templo reformista, né, numa sinagoga reformista, mas já vi vídeos de sinagogas reformistas em pleno serviço de shacharit da semana, não de Shabbat, da semana, e as mesmas mulheres que reclamam que vão no Kotel e querem colocar tefilim, aí não estão com tefilim. Então, ou seja, o que é que elas querem? É só o tefilim para se apresentar? Ou é o tefilim para cumprir a mitzvah? Certo? Isso um ponto. Outro ponto. Rambam escreve nas leis de tefilim que para que a pessoa coloque tefilim, ela tem que estar limpa. E isso serve para os homens. O que significa que a pessoa tem que estar limpa? A pessoa tem que lavar suas partes. Ok? Então, o homem vai colocar um tefilim, não pode colocar tefilim quando está sujo. Ou seja, se for ao banheiro, tem que lavar-se. Essa coisa de somente limpar com papel não ajuda. E eu convido qualquer um a pegar um pouquinho de cocô, colocar no braço aqui, aí pega um papel, faz assim, depois cheira. Né? E me diga que você vai estar limpo. Ok? Ou seja, por que as mulheres elas não se acostumaram a colocar tefilim? Porque as mulheres elas têm uma dificuldade de se manter aciada em suas partes. Principalmente quando vem os períodos da menstruação. Ok? As mulheres entendem isso muito melhor do que a gente. Né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é o natural delas. Ok? Então, mulheres não colocam tefilim por isso. Agora, se tem uma mulher que ela é santa, que ela guarda a Torá ou mitzvot, né? Que ela guarda as leis de Tacharat Mishpachá, que ela vai a mikve, que ela se purifica, que ela se faz inspeção pessoal e olha que ela está em situação bacana, ou seja, está... Eu não quero usar o termo que está limpa, porque eu não quero ser aqui usar termos que possam parecer pejorativos, né? Mas saibam que também o homem tem que fazer a mesma coisa. O homem também tem que se averiguar se está limpo, para poder colocar tefilim. Né? Então, se está nessa situação e ela guarda a Torá ou mitzvot e faz isso pela mitzvah, pela recompensa da mitzvah, por temor a Hashem, que coloca o tefilim. Qual o problema? Agora, tem que colocar o tefilim conforme a regra. Ok? Lembram? Rambam traz na capítulo 9 de Hilchot HaMelachim, ele traz as leis para Bnei Noach. E nas leis de Bnei Noach, ele diz que é Shabbat, Chagim, Limud Torah, isso não se pode fazer. Né? Mas no outro, na Halachá número 10, se não me equivoco, ou a 11, ele diz assim,
Das demais mitzvot, se um Bnei Noach quer cumprir das demais mitzvot, não se deve impedi-lo que ele as cumpra. Não, perdão, vou corrigir. Se um Bnei Noach quer cumprir das demais mitzvot, ou seja, que não seja Shabbat, não seja Tefilim, não seja Hagim, não seja Limud Torah, se ele quiser cumprir das demais mitzvot para receber sua recompensa por essa mitzvah em específico, não se deve impedi-lo. Senão que ele cumpra a mitzvah conforme sua lei. O que significa isso? Que se a pessoa não está obrigada a cumprir uma determinada mitzvah e quer fazer essa mitzvah, ele deve fazer essa mitzvah conforme a lei manda. Então, se uma mulher não quer, ela que não está obrigada a colocar tefilim, mas ela agora diz, eu quero cumprir com a mitzvah de tefilim e quer colocar tefilim para receber sua recompensa de tefilim, né? Para ter filhos homens ou para largar seus dias na terra, não importa, né? Ela tem que fazer conforme a mitzvah. Tem que colocar o tefilim na posição correta. Tem que fazer a brachá. Não, a brachá não está obrigada. Não deve fazer brachá. Ela deve colocar o tefilim nos horários corretos. Tem que colocar o tefilim todos os dias. E não importa se a criança está aí chorando, não sei o quê, ela tem que fazer Shema Israel com o tefilim. Ou seja, tem que cumprir sua parte. Quer fazer? Tem que fazer conforme a lei. Ok? Então, voltando. Todos esses mandamentos que o tempo determina o seu cumprimento, as mulheres estão liberadas. Por que as mulheres estão liberadas? Porque mulheres ela tem muitas atividades para fazer. O homem é vagabundo, mas a mulher tem muita atividade para fazer. Né? Olha, minha esposa... Nem tanto, viu, Caleb? Como é? Nem todos são vagabundos, viu? Tá. Tem tempo. Eu quero saber quem é que chega em casa e vai lavar prato. Chega do trabalho e faz o quê? Senta no sofá, liga a televisão, é no mínimo 40 minutos sem fazer absolutamente nada. As mulheres que digam se é mentira ou verdade. Isso é natural do homem. Né? O homem tem seu momento de desconexão. Ele chega em casa para se desconectar. De passar dessas 40 minutos, uma hora de desconectado, aí o tico e teco começa a trabalhar e diz, não, eu vivo em uma casa, tem outras pessoas na casa, então eu tenho que fazer alguma coisa agora. Né? Senão a mulher briga. Né? Mas mulher não. A mulher, desde o ano que ela se acorda, até o momento que ela vai dormir, ela está sempre em atividade. Sempre. Se ela para de cozinhar, ela já está pensando no que tem que arrumar. Se está conversando com uma amiga, ela não está conversando pura lorota. Ou seja, também tem. Mas junto com isso, já está discutindo o que é que tem no mercado, o que é que tem que comprar no mercado. Onde é que está a promoção e o que é que tem que fazer. Que é a reunião dos pais na escola, que tem que o filho fez assim, fez assim. Ou seja, a mulher está sempre preocupada. Sempre. E é muito difícil para a mulher, ainda nos nossos dias, ter a mente livre e dizer o seu momento livre de agora não. Agora eu vou, porque deu 5:30 da manhã, eu tenho que rezar. Né? É difícil. O homem, como ele é mais solto, mais livre, faz o seu tempo, a ele se cai a obrigação. Certo? Vou contar um exemplo. Quando foi que eu senti que realmente para uma mulher é tão difícil cumprir as mitzvot nos seus tempos determinados? Quando eu vivi isso na pele. Minha esposa viajou à Espanha, passou uma semana em Espanha para um curso lá, um fórum, uma palestra, coisa assim que teve em Espanha. E eu fiquei com as crianças.
né? Diferente dela, que ela consegue ir trabalhar, voltar e cuidar das crianças, eu tive que pedir dias livres. Porque para mim seria impossível ir trabalhar, ainda voltar e cuidar das crianças. Para mim seria impossível. Minha esposa consegue, eu não, né? Então, fiquei em casa, cuidei das crianças, preparei almoço, arrumei a casa, peguei as crianças na escola, levei as crianças na escola, né? Fizemos as tarefas, tudo a gente fez. Teve a festa de Purim, arrumei as crianças, as fantasias, fomos à festa, tudo isso, tudo a gente fez. Porém, se me perguntam se eu tive tempo para colocar os tefilim e rezar como devido, não tive. Porque tinha que sair nas carreiras para levar o menino na escola, porque tinha que regressar da escola, porque já tinha que ir para rezar Megillah. Como é que eu ia rezar, como é que eu ia escutar a leitura da Megillah com 3 meninos fazendo zoado na sinagoga? Tive que pedir a ajuda à minha cunhada para que ficasse com os meninos, que eu fosse na sinagoga, escutar a Megillah, voltar. É impossível. É difícil. Não digo impossível, é difícil. Então, diz aqui os sábios, na Serra de Berachot, voltamos ao texto, e diz assim, que essas mulheres são desobrigadas a todas as mitzvot que o tempo é determinado. Que é difícil para cumprir tudo isso. Certo? Outras mitzvot que não existe determinação de tempo, ela pode fazer. Como uma mulher pode fazer shritá. Qual o problema? Não se acostumou, que as mulheres são mais sensíveis com isso, mas a mulher pode fazer shritá. Por exemplo. Ou a mulher pode fazer Brit Milá, por exemplo. Ok? Ainda que Brit Milá tem o seu tempo determinado, hein? Brit Milá tem que ser feito até o 8º dia. Mas pode ser em qualquer momento do dia. Porque não é especificamente o dia em si, senão que nesse dia tem um tempo determinado que impede a mulher de fazer suas atividades, ou melhor, que as suas atividades diárias impedem essa mulher de se dedicar a isso. Ok? Então, diz Abaye, Midirabanan. Abaye diz que as mulheres fazem Kiddush, é Midirabanan, não é Midoraita. Ok? E disse-lhe Rabba, segundo a Torá foi dito. Não foi dito que foi segundo os sábios. Segundo a Torá, está escrito que a mulher faz em Kiddush segundo a Torá. E mais, disse Rabba, toda a mitzvah positiva da Torá se obrigam também pelos sábios. Ou seja, os sábios também nos obrigam a cumprir a mitzvah da Torá. Eles nos determinam como cumprir a mitzvah da Torá. Então, conclui Rabba e diz, recordar e guardar. Tudo que se estuda por guardar, se estuda por recordar, e eis que as mulheres estão aptas, tanto para guardar, como para recordar. Então, segundo a opinião de Rabba, e assim fecha a halakha, a mulher está obrigada com Kiddush. Vem o Shulchan Aruch e diz, mulheres estão obrigadas ao Kiddush, mesmo sendo um mandamento determinado pelo tempo. Mulheres estão aptas a guardar e recordar, liberam os homens da obrigação e estão obrigadas pela Torá. Ou seja, as mulheres não apenas elas estão obrigadas a fazer Kiddush, como se o homem tiver impossibilitado de cumprir a mitzvah, a mulher tranquilamente toma a taça com vinho e faz o Kiddush no lugar do seu esposo. E assim libera seu esposo da mitzvah. Ok? Então, quando a pessoa fala das reformistas, que não é o espaço da mulher na halakha, que a halakha é machista e antiquada, não, a halakha simplesmente ela trabalha dentro de realidades. E assim foi fechada a halakha. A gente não pode mudar o que os sábios da Guimarães escreveram. Tudo depois da Guimarães se negocia. Mas o que é da Guimarães é inegociável. A menos que a situação na qual se determinou isso tenha mudado. Aí se pode mudar. Ok? Caleb, Ah,
Quanto a talit também, que as reformistas chegam a usar, teria a mesma situação do tefilim? Talit é menos complicado. Há aqueles que dizem, não, que o talit é porque é roupa de homem. Mas a gente sabe que a mulher também não pode usar talit, não tem nenhum problema. Porque a mitzvah não é especificamente para homem, senão que a mitzvah é toda roupa que tenha a partir de 4 pontas, ela deve receber tzitzit. Ok? Agora, isso se acostumou aos homens, ou seja, mas em essência, a mulher não está obrigada, ok? Por que não está obrigada? Porque é um mandamento que o tempo determina. Por que o tempo determina a mitzvah de tzitzit? Porque se eu agora que são as 9h52 da noite aqui em Israel, e eu não cumpri a mitzvah de tzitzit durante todo o dia, e eu digo, agora eu vou cumprir a mitzvah, eu não posso fazer. Eu até posso colocar o tzitzit, mas não posso nem fazer a brachá. Por quê? Porque agora, o momento da noite, não se cumpre a mitzvah de tzitzit. Então, se uma pessoa sabe que durante todo o dia ela não vai ter tempo de colocar uma roupa de 4 pontas, ou a partir de 4 pontas, com ela tzitzit, para cumprir a mitzvah, saiba que a noite não vai cumprir. Então, o tempo determina o momento da mitzvah. E se o tempo determina o momento da mitzvah, as mulheres estão liberadas. Agora, o fato de estar liberada não quer dizer que estão proibidas. Ok? O vinho. Agora, por exemplo, no caso das reformistas, elas querem cumprir com a mitzvah de tzitzit, que não estão obrigadas, mas não querem cumprir a mitzvah de kisui rosh, de cobrir a cabeça, das quais sim estão obrigadas. Então a pergunta é, isso é por mitzvah? Ou é por orgulho, ou por força política, né? Empoderamento político frente a Keilah? Porque se ela tem uma obrigação e não cumpre, quer cumprir aquilo que não está obrigada, isso não faz sentido, entendeu? A pessoa tem uma empresa, contratar um contador, e esse contador ele quer lavar prato, mas ele não quer fazer a contabilidade. Meu senhor, você não está obrigado a lavar prato. Faça o que você está obrigado. Você tem que entregar os relatórios. Não, mas eu quero lavar prato. Vá lavar prato na baixa da égua, não aqui. Ou seja, vá buscar o trabalho para trabalhar, meu amigo. Não? Bom, o vinho. Ok. Então, acho que o o seguinte. Em lugar... Ops. Foi o último slide. Em lugar onde não haja vinho adequado, há quem diga que se pode santificar sobre outra bebida alcoólica ou demais bebidas. E há quem diga que não se santifica. Para Rosh, a noite não se santifica sobre demais bebidas alcoólicas, e sim sobre o pão. E pela manhã, é melhor santificar sobre uma bebida alcoólica para que abençoe sobre ela Shechakol antes da bênção de Amotzi. Pois se abençoa pelo pão antes, não há qualquer diferença. E opina o Shulchan Aruch, e este é o sentido. A gente tem que entender a linguagem do Shulchan Aruch. Quando no Shulchan Aruch ele traz há quem diga assim, ele é obrigado a dizer qual é a opinião dele. E pode dizer a opinião dele de duas maneiras. Uma, no próprio texto, como fez aqui, dizendo que este é o sentido, esta é a razão e este em outras palavras, esta é a lei, essa é a forma correta deve se cumprir. Então, Rabi Yosef Karo aqui, ele opina como Rosh, ok?
ou ele vai dar mais ênfase à opinião que ele quer legislar a favor, ok? E a outra não traz nem sequer quem a opina, como é o caso aqui também. Ou ele deixa a coisa meio que no ar, mas mais na frente ele determina. Em outro momento ele reserva um momento específico para dizer qual é a halakha. Ok? Que talvez na mente dele, aí não seria o momento mais adequado. Ok? No que se refere a Kiddush sobre o vinho, que fala o seguinte. A gente viu lá atrás, né, que discutiram, né, sobre o que acontece se falta vinho. Né? A gente viu em Masechet Shabbat que, no caso de que não se tenha dinheiro para comprar o vinho, se pode fazer Kiddush sobre o pão. Né? Se pode fazer esse Kiddush sobre o pão, então qual seria o problema de outras bebidas? Né? Que passa o seguinte. Sim, existe a opinião de Rabbeinu Tam é que quando não tem vinho, não se deve fazer Kiddush sobre o pão. Essa é a opinião de Rabbeinu Tam. Né? É um dos netos de Rashi. Ele diz, não se deve fazer brachá sobre o pão. Deve fazer a brachá sobre o vinho. Se não tem pão, não se faz sobre o vinho, se faz por outra bebida. Essa é a opinião de Rabbeinu Tam. Porém, outros opinaram diferente. Né? Então, temos Rashbam, que diz não se pode. Tem que fazer sobre o pão e não sobre demais bebidas. Vem outras opiniões, dizem que não é o correto. O Rambam, ele chega a dizer que não há nenhum problema, ou seja, a pessoa pode ou fazer sobre o pão ou fazer sobre o vinho. Né? Há uma discussão aqui aonde fazer, sobre o que fazer o Kiddush. Certo? Para Rabbeinu Tam, a obrigação é sobre uma bebida. Se não tem vinho, faça com outra. Mas sobre o pão não se faz. Por quê? Qual é a ideia de Rabbeinu Tam? É porque tem que fazer uma diferença no Shabat. Ok? Para que o Shabat seja diferente dos demais dias, a gente viu lá no começo que o que é santificar? É diferenciá-lo. E para diferenciá-lo, a pessoa tem que fazê-lo diferente. Ora. Né? E se eu começo a comer com pão, é o que se faz durante toda a semana. Só primeiro come com pão, depois vai tomar alguma bebida. Ninguém começa bebendo, começa comendo. Né? Mas os demais disseram, não é bem assim. Claro que a gente deve fazer a diferença, e por isso se faz Kiddush sobre o vinho antes do pão. Porque o correto seria primeiro fazer a brachá hamotzi. Porque nas ordens das brachot, a motzi está no top. É a primeira brachá. E a pessoa recita a motzi, já não precisa dizer nem Borei Pri Gefen, não precisa dizer Borei Pri Adamá, não precisa dizer afim Borei Pri Etz. Se essa fruta vai comer junto com a comida, não precisa dizer. Ok? Se existe azeitonas na mesa e essa azeitona vai se comer com a refeição, não precisa dizer Borei Pri Etz se comer. Porém, se essa azeitona ou um abacaxi, ou uma maçã que está servida na mesa, não se come com a refeição, senão ela está aí servida para se comer separado, para se comer à parte, então aí sim deve se fazer brachá alaetz, inclusive que já tenha feito brachá amotz. Porque ela não faz parte da refeição. Ela é como como é que se diz isso? Sobremesa, né? Sobremesa, isso. Ela entra no caráter de sobremesa e não como refeição. Ok? Então, o que acontece é que se não existe o vinho,
A pessoa pode dizer, não, então não há vinho, eu vou cumprir com outras bebidas. No caso do Kiddush da noite, não é adequado. Pelo menos, as opiniões dizem que o melhor é o vinho ou pão. Certo? Embora que exista Rabbeinu Yotam que opine diferente, a maioria das opiniões dizem não. Se faz sobre o vinho, se não tem vinho, se faz sobre o pão. Ok? Também existe a questão de sobre qual vinho fazer a brachá. Certo? O vinho para brachá, de preferência, deve ser vinho forte. Aqui é uma opinião que o vinho para Kiddush deve ser um vinho com teor de álcool. Porque não é somente uma questão de Leikadesh, também é uma questão de Onem, e também uma questão de que no Mikdash, no templo, se colocava vinho com álcool. O vinho que se usava no templo era com álcool, era vinho forte. Né? Então, por lembrança do templo, sim. Contudo, uma pessoa que ela não consegue tomar um vinho, porque não gosta de vinho, mas consegue tomar suco de uva, faça com suco de uva. Uma pessoa que não gosta de vinho biclar e não gosta de suco de uva, ela não está obrigada a fazer com vinho. Pode fazer o Kiddush sobre o pão. Então, nesse caso, ela vai fazer Netilat Yadayim primeiro. Depois de fazer Netilat Yadayim, vai recitar Yom HaShishi Ve'Chulu HaShamayim Ha'aretz V'Chol Tzevaam, Savri Maraná. Perdão, não precisa dizer Savri Maraná. Enecho Elech Isaberu Ve'ata Noten Lahem Et Ochlam Beito, Poteach Et Yadech, Masbir Horatzot, como está escrito no texto, e fazer a Brachá Hamotzi. Depois fazer a Brachá do Kiddush. Entendeu? Então, no lugar do vinho, coloca o pão e faz a Hamotzi. No caso de alguém que não consegue tomar vinho. Ok? Lembrando também que ninguém está obrigado a tomar vinho. Somente aquele que faz o Kiddush. Quem está fazendo o Kiddush tem a obrigação de tomar Revi'it. Né? Ou melogmav, ou seja, que encha uma bochecha. Isso dá mais ou menos 86 ml. É a medida que mais ou menos me cubalo hoje. Né? Então, você tem que tomar um Revi'it. Não está obrigado a tomar de uma vez, mas tem que tomar um Revi'it num tempo aproximadamente de até máximo 4 minutos. É tempo suficiente. Ok? Então a pessoa vai tomar um Revi'it e assim cumpre a mitzvah. Os demais que estão na mesa não têm a obrigação de tomar do vinho. Ok? Há o costume, pelo menos aqui também a gente se acostumamos em casa de repartir para todos, mas esse é um costume, não está obrigado de ser assim. Outra coisa é que que coisa, me foi o pensamento agora. Eu fui olhar o tempo e foi um pensamento. Então, obrigado por tomar o vinho e... Kiddush se faz em pé, ok? Kiddush da noite, ele tem din de edut. Mas é edut, testemunho. Testemunhamos a criação do mundo. Quando a gente diz Hulô Hashamayim, ok? Por isso se faz em pé. Durante o almoço, durante o dia, não se faz em pé, se faz sentado. Ok? Vamos voltar sobre essa questão na próxima semana e vamos falar um pouco da Seudá também, né? Cumprindo o programa. E depois a gente já vai começar a tratar do jejum de 17 de Tammuz. Ok? 1 minuto para perguntas. Rebbe, sobre a questão da cobertura de cabeça para a mulher, sempre só no momento de reza ou quando vai à sinagoga? Para o nosso caso sefardita, esse costume, essa obrigação? Há a obrigação de cobrir a cabeça. Essa obrigação não quer dizer que é para Sefaradi ou para Ashkenazi ou para